cidade de São Paulo maravilhosamente. São Paulo agride as pessoas, São Paulo fascina. São Paulo não dá para você dizer com umas palavras o que quer dizer São Paulo. Eu acho a cidade de São Paulo bonita, grande, elegante. Eu adoro São Paulo, acho uma cidade muito louca, super agitada, acho todo mundo meio neurótico, mas é uma cidade que eu adoro. É boa, mas é muito cansativa. Olá! As mulheres estão chegando ao poder. No entanto, ainda têm de lidar com restrições que lembram tempos medievais. De maneira sutil ou não, são culpadas pelo que lhes acontece. Se sofrem assédio nas ruas, é por conta do tamanho da saia. Se são agredidas sexualmente, é bem provável que ouçam "quem mandou beber". Ser mulher não é fácil. Numa cidade grande, apesar de suas inúmeras vantagens, sobreviver ainda é como enfrentar uma corrida de obstáculos. Mulheres nas cidades é o tema de hoje do Memória e Contexto. Nossos convidados são a socióloga Dulce Xavier e a promotora legal popular Elizabeth de Jesus Rocha. Na parte musical, o violonista Fábio Bartoloni. Olá, prazer em recebê-las aqui, Dulce, novamente. Você também, Fábio. Dulce, quero começar com você. O que é que tem de afrodisíaco na cidade grande? Por que ela é tão atraente? Eu acho que a tendência da humanidade é se aglomerar cada vez mais nos grandes centros urbanos, porque acaba ali acontecendo tudo, né? De bom, e infelizmente também a aglomeração acaba gerando alguns problemas, mas assim, onde acumula várias opções, né? Seja em termos de diversão, de trabalho, de oportunidades. Então, os centros urbanos, os grandes centros... Atraem por isso. Atraem, eu acho que é por isso. Mas a gente pode considerar as cidades brasileiras seguras para as mulheres? Olha, para as mulheres, nem as cidades, nem o campo, né? Porque, assim, infelizmente, apesar das mulheres estarem avançando e muito, né, em vários setores, elas ainda sofrem as consequências dos traços ainda permanentes, né, na nossa cultura do patriarcado. Lugar de mulher é dentro de casa, a mulher ela há uma expectativa de que ela atue em alguns espaços e não em outros. Sim. Então ela sofre ainda discriminação em alguns espaços, né, em algumas atividades. E a violência, que é uma coisa assim, bastante importante e crescente, infelizmente, né, em relação às mulheres. E eu quero perguntar para você, Elizabeth, o que é que faz uma promotora legal popular? Acho que é interessante a gente esclarecer isso, porque o título é bacana, mas a gente quer saber um pouquinho mais sobre o que é isso exatamente e a quem atende. Na realidade, quando fala de promotora legal popular, muitas pessoas aparentemente já falam, tem a ver com judiciário, promotoria, né? A promotora legal popular é agente da democracia. São mulheres até então da sua comunidade, que faz uma capacitação específica, geralmente são 23 encontros, onde a mulher ela tem a oportunidade de tratar de forma mais específica aquilo que ela já batalha, que ela já trabalha no seu dia a dia. Então, ela toma conhecimento da questão dos seus direitos, da Lei Maria da Penha, por exemplo, a questão do conselho tutelar, se sofrer violência, onde se socorrer, e acaba sendo um ambiente não só que a mulher possa adquirir também essa formação, mas um ambiente também de troca, onde lá ela encontra outras mulheres, né, com a mesma realidade, os problemas comuns dessa questão da jornada de trabalho, como tratar, se sofre violência. Agora, existe um espaço físico para isso, para a sua atuação? Quer dizer, as pessoas podem ir a um lugar procurar uma promotora? Tem um lugar específico, então surge, né, o curso Promotora Legal Popular com a União Brasileira de Mulheres, é um curso a nível estadual, né? Geralmente o Poder Judiciário, de certa forma, pelas defensorias tal, também ajuda nessa discussão, algumas OABs, ou regionais, ou estadual também ajuda, e principalmente, como sempre, o movimento social organizado. Os sindicatos, como temos o exemplo dos sindicatos metalúrgicos, até então, né, até 2005, né? Então fornecia esse espaço para que as mulheres pudessem fazer essa formação. E hoje o exemplo nós temos em São Bernardo, que tem um espaço específico que começou ontem, né? Acho que uma turma para essa formação, que é aqui na Dr. Flac, número 205.
Sim. Né? Então, onde as mulheres vão lá e tem essa formação. Quem quiser pode procurar, não tem nenhum... Todas as mulheres, né, das comunidades, é aberto ao universitário, pessoa que queira ir e que, de fato, queira ter mais se capacitar conhecimento, e queira também procurar ajuda. Nesse sentido. Para atuar dentro das suas comunidades. Né? Então, é impressionante os depoimentos do primeiro dia de aula e no último dia, como as mulheres saem felizes. Agora eu sei, se acontecer algo nesse sentido, como eu posso ajudar, como eu posso contribuir com a minha comunidade. Ah, isso é interessante, muito bom. Agora, Dulce, quem é que deve garantir a segurança das mulheres na cidade? Elas se recolhendo ou o poder público? Ah, isso é muito importante, porque o poder público acaba sendo mais atuante no município. Nós temos no Brasil políticas públicas para as mulheres muito importantes, tem um pacto nacional para a erradicação da violência e acaba sendo no município o espaço para fazer acontecer essa política, né? Então, eu acho que o poder público tem toda a responsabilidade em relação a garantir para as mulheres o direito de ir e vir. Na verdade, Sim. é garantir o direito de ir e vir e garantir a segurança dela dentro do espaço da casa também, porque às vezes a casa acaba sendo um lugar perigoso para as mulheres em decorrência da violência doméstica. Mas acho que assim, tem várias políticas que articulam polícia civil com delegacias especiais para as mulheres, a defensoria, que tem um núcleo da mulher para acompanhar a mulher que sofre violência, tem juizado de violência doméstica contra a mulher. Na prefeitura, em geral, se cria um centro de referência e apoio à mulher, que acolhe, atende e encaminha para lugares, por exemplo, se ela estiver correndo risco de morte, encaminha para o lugar adequado. Sim. Então, assim, são várias as políticas que deveriam estar funcionando muito articuladamente, mas infelizmente ainda tem desafios. Do tempo do verbo aí foi muito interessante. Ainda há desafios para aperfeiçoar isso. Então, eu queria lembrar uma coisa. Olha, um estudo conduzido na Índia pela rede PUCAR, Partners for Urban Research and Knowledge, mostrou que a preocupação com segurança e medo da violência sexual limita a mobilidade das mulheres e reduz seu acesso aos espaços públicos. Ou seja, essa é uma realidade comum a mulheres daqui, da Índia, de qualquer parte do mundo, né, Dulce? Exatamente. E o que fazer? Quer dizer, tem todas essas políticas que você acabou de citar, várias, interessantes. Agora, como é que se faz para aplicar isso, para que isso realmente transforme, né, a vida das mulheres? Um desafio importante é convencer gestores públicos e gestoras, né, gestoras e gestores, de que a atenção com a questão da violência contra a mulher precisa romper algumas barreiras culturais, né? Então, às vezes a gente fala, a pessoa que cuida dos serviços urbanos, ela tem uma importância muito grande, por exemplo, para proteger as mulheres, simplesmente podando uma árvore ou colocando iluminando melhor uma rua que está escura, porque se um menino passar por ali, provavelmente não haverá muito problema. Nada. Mas se uma menina passar tarde da noite, estando escuro, ela pode sofrer uma violência sexual. Então, às vezes, são setores que a princípio, parecem que não tem nada a ver com aquilo, né? Por exemplo, questão do transporte, né? Cuidar da segurança no deslocamento das pessoas, né? Os meninos, em geral, não sofrem abuso dentro dos ônibus, né? Sim. A gente teve problema sério nos trens, né? Superlotados, Superlotados, no último vagão, aconteciam coisas assim de violência, ninguém queria ficar no último vagão, teve iniciativa de criar um vagão para mulher, né? Que é uma coisa meio estranha até, mas assim, são tentativas de poder minimizar isso, mas assim, são vários os setores que precisam estar articulados para cuidar dessa questão, considerando que o espaço da rua ainda é visto por uma parte importante da sociedade como um espaço masculino. Sim. Mulher que está na rua, independente da hora, pode sofrer alguma coisa porque ela não está no lugar dela, né? Então, isso é complicado. Um horror. Isso é um horror, mas é assim que funciona. É verdade. Nós vamos colocar música na nossa conversa agora, daqui a pouco a gente continua. Fábio, tudo bem? Tudo bem. Fábio, eu estava conversando com você agora há pouco, falei, você fazia uma dupla de violões com seu irmão, né? Você não é meu irmão, é meu pai. É meu pai. Foi com ele que você aprendeu? Isso, eu comecei a estudar com ele, eu tinha 7 anos.
já faz um tempinho, né? Não tenho muito. mais 7 anos. E sempre estudei com ele, depois eu fiz a faculdade de música na Unesp. Sua formação é de música erudita. Música erudita. Eu fiz o bacharelado e o mestrado lá no Instituto de Artes da Unesp. E estudei com os professores também, com o Henrique Pinto, com a Gisela Nogueira. Mas meu pai, o Giacomo Bartoloni, sempre foi meu principal professor. Você continua fazendo um duo com ele? Sim, sim, a gente tem o duo. E agora a gente tem um quarteto também, que é nós dois e mais meus 2 irmãos gêmeos, mais novos. Que são físicos. Que são físicos, mas tocam violão muito bem. Mas não se arriscaram a viver de música, né? Não, ainda não, né? Quem sabe um dia. Você tem CD gravado? Eu já gravei alguns CDs. Gravei um CD com o duo Bartoloni, com meu pai. Gravei um CD com o Quarteto Tal, de violões. E agora a gente gravou um outro CD com a participação de um violeiro, chamado Fernando Caselato. E outras participações em CDs. Meu pai já gravou alguns CDs na França, que eu participei também. E onde é que você encontra os seus CDs? Algumas livrarias, como a Livraria Cultura, na FINAC também, na Revista Concerto, na loja da Revista Concerto. E tem algum site, alguma coisa assim? Tem o meu canal no YouTube, que é youtube.com/Fábio Bartoloni, tudo junto, sem... Enquanto a gente não entra lá, a gente te ouve aqui. O que você vai tocar pra gente? Vou fazer o final do estudo número 11 de Heitor Villa-Lobos. No próximo vídeo, vamos ver o que é ser mulher numa cidade como São Paulo. A minha situação de mulher em São Paulo é diferente. Eu sou uma mulher que tenho condições de trabalhar, eu tenho condições de fazer. Eu imagino quem não tenha com quem deixar os seus filhos, eu imagino quem não tenha com quem dividir as suas responsabilidades e que tenha que, sabe, cuidar da tua vida. Ser mulher em São Paulo é ser habitante e usuária de uma metrópole, contar com seus serviços e pulsar num ritmo acelerado. Mas a qualidade de vida não é a mesma para todas as mulheres da cidade.
A moradora das periferias e das favelas convive com dramáticas carências de infraestrutura, com sistemas de transporte complicados e quase nulas oportunidades de lazer. Seu dia é consumido pelo trabalho, o trajeto de longas distâncias e a pobreza. Além de todos estes problemas, a mulher ainda enfrenta um preconceito cultural. As cidades brasileiras, ao longo de suas vidas, se organizaram de forma a privilegiar a circulação e o lazer masculinos. Pois é. Planejamento urbano, Beth, deve ser baseado nos direitos e nas experiências das mulheres? Sim, porque assim, a política pública ela tem que pautar a questão das mulheres. A Constituição Federal diz que as pessoas têm direito de ir e vir. Isso geralmente não se aplica às mulheres, porque a gente verifica que o espaço urbano que se tem é o espaço que é muito mais violento muitas vezes do que mesmo a questão do direito de respeitar o ir e vir das próprias mulheres. Então, assim, tanto pensar a questão do planejamento urbano, do transporte, a questão da moradia, pensar toda a questão, essa parte cultural, né? Então, tudo isso é a questão do pensar público, mas assim, voltado para as mulheres das comunidades de um modo geral. Que é engraçado quando a gente pensa assim, aquele bairro precisava de um pouco mais, sei lá, numa área de lazer, não sei o quê. A primeira coisa que se pensa é numa praça com os equipamentos para criança, um campinho de futebol, não é? Pronto, e acredita que a política pública já foi resolvida os problemas, e não é só isso. Né? É importante ter essa pracinha e tal, mas não é só isso. Ouvir a mulher, qual é de fato a real necessidade que se tem nesse espaço aqui. Ou então ir para outro espaço. O que a gente verifica muitas vezes não, vamos fazer uma pracinha aqui, e a mulher fica aqui no seu ambiente, e aí não tem oportunidade de ir para outros espaços, para os centros, né? Tem tudo isso também. Agora, a gente sabe, assim, várias histórias, todo mundo já contou alguma, né? Que as cidades do interior costumam ser, assim, um lugar que abastece prostíbulos da capital, ou seja, tem uma menininha sofrida lá, adolescente, pós-adolescente, qualquer coisa assim, chega um sujeito lá e dá um banho de beleza, né? Ela traz para a cidade, às vezes dizendo que vou conseguir um emprego para você, outra coisa, não sei o quê, e acaba realmente na prostituição. Isso continua acontecendo, Dulce? Isso continua acontecendo, assim, a exploração sexual e o tráfico de mulheres, especialmente no Nordeste, é mais visível, né? E a gente tem uma outra situação também que se acresce a isso e está ligada à questão de gênero, que é a exploração sexual de meninos, né, homossexuais, que são travestis, né, e que são profissionais do sexo. Aqui em São Bernardo a gente tem mais de uma centena, vamos dizer assim, de meninos que vêm de outros estados, às vezes sem documentos, né, e que são montados, entre aspas, né, assim, que recebem uma adaptação até para trabalhar como profissionais do sexo. Sim. E a questão de gênero aí tá identificada, né? Porque eles não são simplesmente meninos homossexuais, mas aí tem essa questão de se tornar travesti para poder atuar como profissional do sexo. Essa exploração nas grandes cidades é uma coisa assim, bastante visível e é uma situação bastante grave, porque esses meninos são adolescentes, né? Que às vezes não têm documentos, são analfabetos alguns, e ficam completamente vulneráveis na mão de pessoas que exploram esse tipo de coisa, né? E a cidade não acolhe, não está preparada para lidar com isso, né? Quer dizer, não só as mulheres são exploradas, né, nessa história toda. A gente vai mais um pouquinho de música com o Fábio. O que você toca agora, Fábio? Vou fazer mais um Vila Lobos, dessa vez número 4. Tá bom.